Vamos lá, dando continuidade às nossas aulas de direitos humanos, vamos começar primeiro com a retomada de conteúdo. Nós já fizemos 2 temas envolvendo os direitos humanos, analisamos as definições, casos, que é o direito à vida, que é um dos desdobramentos do direito à vida, que é a qualidade de vida mais puxada para a questão do meio ambiente. Nós ficamos 2 aulas falando do direito à vida. Entramos na questão do desaparecimento forçado, depois nós fomos para meio ambiente, já estudamos o meio ambiente como direito humano, como que ele é definido como direito humano, porque ele é definido como um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 225. Então, quando a gente pega o artigo 225 da Constituição Federal, a gente encontra a definição de desenvolvimento sustentável nesse artigo 225. E observem que até mencionei para vocês, que esse conceito, porque nós usamos muito o conceito de desenvolvimento sustentável, em todas as áreas, não só no direito, né? Em qualquer área a gente fala muito de desenvolvimento sustentável, mas a criação desse conceito de desenvolvimento sustentável está muito ligada à área de vocês, das relações internacionais. Aliás, todos os fenômenos internacionais, e principalmente envolvendo os direitos humanos, surgem de grandes situações das relações internacionais. Então, por exemplo, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável que a gente sempre fala e a gente sempre ouve nos congressos, ou a gente sempre lê nos livros, ou seja, garantir, preservar aquilo que está no presente para garantir para as futuras gerações, isso aí vem de uma movimentação das relações internacionais que aconteceu na década de 80. Então, na década de 80, a primeira ministra da Noruega, que se chama Gro Harlem Brundtland, ela fez uma movimentação internacional para quê? Para criar um relatório, que esse relatório se chamou Relatório Brundtland, que acabou levando o seu sobrenome, que a tradução dele virou Relatório Nosso Futuro Comum, e foi nesse relatório que a definição de desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez. Observem que ela começou essa movimentação em 1980. E em 1987, 7 anos depois, observem toda essa movimentação durante 7 anos, para se publicar um documento internacional com a definição de desenvolvimento sustentável. Bastou nem um ano, alguns meses, para que 1/3 das constituições federais do mundo puxassem essa definição de desenvolvimento sustentável e colocassem o meio ambiente dentro das constituições. Isso a gente chama no direito, esse fenômeno de confluência constitucional. É você pegar algum fenômeno internacional e internalizar nas constituições dos países. Isso aconteceu com o meio ambiente. Quando ele entrou no Brasil, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, o meio ambiente apareceu de uma forma expressa como um direito fundamental, e ele foi considerado um direito fundamental de terceira dimensão, né, porque os direitos fundamentais eles têm origem nos direitos humanos no cenário internacional. E ele é considerado de terceira geração, terceira dimensão, é algo que é cobrado muito nas provas, nas avaliações que vocês fazem ou vão fazer. Alguém que queira prestar algum concurso na área de vocês, sempre cai se esse direito é de primeira geração dos direitos humanos, se é de segunda ou se é de terceira. Meio ambiente é de terceira. Enfim. Só que quando a gente estuda lá, o meio ambiente ele é um direito fundamental porque ele está previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição Federal. Né? A nossa, eu falo que é de 88, mas é a que nós temos vigente. Mas quando a gente fala assim, o meio ambiente é um direito humano, a gente viu que o meio ambiente ele é considerado direito humano de uma forma indireta e reflexa, ou seja, a partir do momento em que aquele dano ambiental causa danos a outros direitos humanos, aí eu tenho uma consideração do meio ambiente como um direito humano. Então, ele é considerado um direito humano, mas de uma forma indireta e reflexa. Há necessidade de conjugação de direitos para a gente poder afirmar que o meio ambiente é considerado um direito humano. E na aula passada nós vimos vários casos que foram julgados pela
pelo sistema, por tribunais internacionais de direitos humanos contra países, e que a gente percebeu que os sistemas são diferentes. No sistema interamericano, que é onde o Brasil está ligado, existem leis que garantem o direito ao meio ambiente sadio, mas nós não temos muitas decisões envolvendo a proteção ambiental, especificamente no ambiente urbano. Nós temos mais decisões voltadas para a proteção das comunidades que são violadas, comunidades indígenas e ancestrais que são violadas a partir de danos, problemas ambientais. E até citei para vocês no final da aula passada o caso da usina de Belo Monte, que até tive as contribuições aqui, eu não sei se foi do John, alguém falou bem, que já tinha feito um estudo sobre isso. Muitos problemas de violação de direitos humanos nesse procedimento de licenciamento ambiental dessa usina, mas quando analisamos a ação lá no Tribunal de Direitos Humanos, a gente só encontra a violação do direito das comunidades que não participaram do processo de licenciamento. Outros direitos humanos foram violados e deveriam estar naquela ação, mas por uma tradição de não se levar problemas ambientais urbanos para esse sistema, né, para esse Tribunal Internacional, a situação acabou não chegando lá. E aí até mencionamos a tragédia de Mariana e a tragédia ocorrida em Brumadinho. Brumadinho nós ainda não temos no cenário internacional ainda uma ação, porque aconteceu há mais de um... Né, o tempo passou tão rápido, mas assim, não tem praticamente 2 anos que isso aconteceu. Provavelmente já está acontecendo uma movimentação internacional para isso se virar uma ação, mas o caso Mariana já tem um tempinho, e o caso Mariana já está aí no sistema interamericano, e o Brasil já está como réu nesse caso da tragédia de Mariana. Bom, nesse caso especificamente Mariana, nós veremos talvez uma tendência diferente desse sistema internacional de alcançar mais temas envolvendo o meio ambiente. Porque quando montaram essa ação envolvendo a tragédia de Mariana na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal de Direitos Humanos, levantaram outras questões que não foram só a questão das comunidades que foram atingidas. Levantaram mais problemas das cidades que sofreram com aquela tragédia ambiental. E talvez, no caso Mariana, nós veremos uma postura diferente desse Tribunal de Direitos Humanos para alcançar outros temas ambientais que não são só aqueles que estão ali sendo discutidos atualmente. De uma forma diferente, a gente viu no Tribunal Europeu, na Corte Europeia de Direitos Humanos, uma rica e vasta jurisprudência, né? Jurisprudência é um conjunto de decisões. Um rico, vasto conjunto de decisões envolvendo o meio ambiente nas mais diversas situações, desde o problema envolvendo extração de cascalho, poluição sonora, poluição atmosférica, o problema com os aeroportos, a questão de deslizamento de terra, morte de pessoas. Então, a questão ambiental nesse outro Tribunal de Direitos Humanos, que é o Tribunal Europeu, é um pouco diferenciada, mas foi uma cultura de se levar. Às vezes vocês perguntam assim, professor, por que lá tem essas ações e aqui, mesmo com esse tanto de problema envolvendo o meio ambiente, por que a gente não tem? Por que o nosso Tribunal de Direitos Humanos, que é a Corte Interamericana e a Comissão Interamericana, por que não tem esse tanto de caso como tem o europeu? Engraçado. Há uns... Deixa eu até fazer umas contas aqui. Há mais ou menos uns 5 anos, 5, 6 anos, eu me lembro que eu estava num seminário lá do doutorado. E nós, alunos do doutorado, que tínhamos que organizar um seminário, porque a instituição ia receber advogados que trabalhavam na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eles seriam os palestrantes. Então, os alunos do doutorado que sempre organizam os eventos. É como se a gente estivesse aqui, eu falasse para vocês assim, pessoal, a gente vai fazer um seminário, eu vou chamar o professor Rezec para falar sobre direito internacional com vocês. Então, vocês que vão organizar. Geralmente, são os alunos que organizam os eventos para receber esses palestrantes. E nós estávamos lá e a gente ia receber esses advogados que trabalham em tribunais internacionais. E eles que iam ministrar a palestra. E
Sabe assim, quando você está cansada, mas você fica porque você quer ouvir, né? Você ficou o dia inteiro organizando aquele evento, mas você fica porque quer ouvir o que eles vão falar sobre as atualizações dos tribunais de direitos humanos. E eles estavam falando, e eu pensei, gente, talvez essa seja uma oportunidade até de eu perguntar, porque eu sempre pesquisei muito sobre meio ambiente e sempre quis saber por que a Comissão Interamericana, por que a Corte Interamericana nunca abrangia outras questões ambientais, sempre era a mesma coisa, a mesma coisa. Claro que essa proteção é necessária, mas há outras situações acontecendo, e isso tem que ser visto ali dentro do Tribunal de Direitos Humanos. E eu fui deixando a pergunta para o final e eu perguntei para esses advogados que trabalham nesses tribunais de direitos humanos, no Interamericano. E foi uma pergunta muito simples: por que os casos internacionais que chegam lá de violação de direitos humanos contra os países, por que existe uma característica das decisões de tratar só de determinado assunto? Mesmo que tenha ali um conjunto de violação de direitos humanos maior, parece que há uma tendência do tribunal de partir só para aquele tipo de proteção. E a resposta que eu tive nesse dia, desses advogados que trabalham nos tribunais, foi a seguinte: olha, nós estamos lá no tribunal, nós estamos aguardando as ações chegarem. O problema é que quando essas ações chegam, elas só chegam pedindo a proteção para esse grupo. Então, se as pessoas levantarem essas questões lá, nós vamos abordar. O tribunal, por ele próprio, ele não sai investigando assim nos países, porque não é um tribunal penal internacional que trabalha com investigação. A gente recebe as ações e analisa aquilo que está nas ações. Se alguém, por exemplo, que está aqui nessa sala, quiser levantar um problema ambiental lá e colocar que houve uma violação de outras violações, nós vamos analisar. O problema é que para nós só chega aquilo, então nós vamos julgar em cima daquilo que chega para nós. E eu vi que não existe realmente uma cultura de se levar outros problemas decorrentes de danos ambientais, problemas que afetam cidades, problemas que a gente até viu aqui na aula passada, um empreendimento, às vezes, em algum lugar que não suporta, que acaba gerando uma maior criminalidade, problemas sociais que afetam direitos humanos de uma forma geral. É questão cultural mesmo. Talvez lá no Tribunal Europeu já é normal levar problema de poluição sonora, já vem de uma construção de decisões. Aqui é uma questão de cultura. Então, eu creio que talvez o caso envolvendo a tragédia de Mariana vai ser um divisor de águas para a gente ver pela primeira vez o nosso específico Tribunal de Direitos Humanos aqui se pronunciar sobre questões, as mais variadas violações de direitos humanos a partir de um problema. Então, foi só para fechar mesmo, para fazer o fechamento do que a gente falou na aula passada, para a gente entrar na aula de ONU, de Organização das Nações Unidas. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá ok? A gente pode continuar? Sim. Sim? Então, vamos lá. Organização das Nações Unidas. A ONU, ela foi criada no mesmo, como a gente vem falando desde as nossas primeiras aulas, ela foi criada no mesmo ano em que se encerra, que se finaliza a Segunda Guerra Mundial. Então, no próprio ano de 1945, é publicada uma carta, esse material já está no AVA, essa apostila sobre a ONU, é publicada uma carta que se chama Carta das Nações Unidas, também chamada Carta da ONU, também chamada de Carta de São Francisco, porque foi em São Francisco, nos Estados Unidos, que aconteceu a publicação dessa carta. E no ano de 1945 é publicada uma Carta das Nações Unidas. Essa Carta das Nações Unidas, ela cria a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, a ONU foi criada no ano de 1945, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, por um documento internacional que se chama Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, Carta de São Francisco, cria a Organização das Nações Unidas. Criou. Até então, o que nós tínhamos em termos de proteção de direitos humanos no mundo, que não funcionou, porque a gente viu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Até então, o que tínhamos de proteção de direitos humanos
foi algo que foi criado depois da Primeira Guerra Mundial, que chamava-se Liga das Nações, formada por poucos países, e a Liga das Nações, ela tinha o objetivo de promover a paz mundial e evitar a ocorrência de uma Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viu que a Liga das Nações não funcionou, pelo contrário, né? Veio uma Segunda Guerra Mundial aí extremamente pior do que podia se esperar que pudesse acontecer, né, no mundo, e vocês sabem o que aconteceu aí nos horrores da Segunda Guerra Mundial. E essa Liga das Nações, ela até continuou. Nós chegamos a ter, por um período de 7 meses, tanto a ONU, que foi criada pela Carta das Nações Unidas, como a Liga das Nações, porque a Liga das Nações só foi desfeita no ano de 1946. Então, por alguns meses, nós tivemos aí ONU e Liga das Nações, mas Liga das Nações só no papel. O Brasil, ele participou ativamente na criação da ONU, porque assim, a ONU é criada num documento. Então, eu tenho aqui um papel, que é uma carta, claro que é um pouco maior, mas eu tenho um documento internacional que cria a Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma coisa é eu criar isso no papel. A gente está aqui numa sala de aula agora, eu posso pegar e colocar a carta do desenvolvimento de alguma coisa elaborada pelo 4º período A. Pronto, eu estou criando um documento e quero encaminhar isso para algum órgão internacional. Por quê? Porque esse grupo de alunos teve uma ideia de desenvolver uma pesquisa e criou alguma coisa que pode ser acrescentado num trabalho que é desenvolvido pela ONU ou pela Organização dos Estados Americanos. Isso é possível no ambiente acadêmico, tá? Igual a gente fez no curso de Direito, com o grupo Mulheres em 3 Dimensões, e nós encaminhamos para a ONU Mulheres. A ONU Mulheres chegou a publicar o trabalho que foi feito. Foram mais de 30 alunas do curso de Direito que fizeram nós éramos, acho que 7 professores e 30 alunos. Foi um projeto muito grande, Mulheres em 3D, Mulheres em 3 Dimensões, e encaminhamos para o ONU Mulheres. E nós até recebemos as camisetas na cor laranja, que é a cor do ONU Mulheres, com o nome com a logomarca do ONU Mulheres e o nome da pesquisa que foi desenvolvida pelos alunos. E até gostaria de retomar no mês que vem, porque parou muita coisa aí nesse ano. Seria até interessante, deixa aqui o convite para quem quiser entrar no grupo de pesquisa lá do curso de Direito, que é Mulheres em 3 Dimensões. Mas voltando aqui. A gente cria alguma coisa em algum papel, pronto, está criado. Esse papel, eu posso pegar esse papel e engavetar esse papel. Igual aconteceu com a criação do sistema de direitos humanos no sistema árabe e como aconteceu com a criação do sistema de direitos humanos no asiático. Foi algo que foi criado e que nunca saiu do papel. O que acontece? A ONU é criada e agora tem que se estruturar para se montar a Organização das Nações Unidas. Então, pensou-se o seguinte: nós vamos organizar, vai repetir com a organização, mas nós vamos pensar a Organização das Nações Unidas como o maior organismo internacional que tem a finalidade de promover a cooperação internacional entre os países e a promoção da paz mundial, que é a função da ONU, é segurança internacional e paz. Se a gente for pegar, vocês podem pegar a Carta das Nações Unidas, pegar todos os documentos envolvendo a ONU. Tudo vai chegar num ponto comum dessas duas questões. A função da ONU é a segurança internacional e a paz mundial. Essa é a função da Organização das Nações Unidas. Como que a Organização das Nações Unidas vai garantir essa segurança internacional? Como que a ONU vai garantir uma paz mundial sozinha? Ela precisa de órgãos, ela precisa de delegar funções. Como que ela faria essa estrutura? Então, primeiro pensou-se nos principais órgãos que iriam compor a Organização das Nações Unidas. E pensou-se o seguinte: a Organização das Nações Unidas ela precisa da representatividade dos países. Então, nós temos que ter um órgão que contemple representante de todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Então, temos lá os 193 países representando a organização, se representando dentro da Organização das Nações Unidas. Então, vamos criar um órgão dentro da ONU, a gente vai dar um nome para esse órgão,
vai dar funções para esse órgão e vai ser o maior órgão da ONU. Foi quando pensou-se num órgão que se chama exatamente o que vocês vão fazer na próxima aula de vocês. Tá? Vocês estão trabalhando aí, já tem um tempo que vocês vão fazer, que se chama Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é o maior órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, é o maior órgão, é o órgão com mais representatividade. Não são todos os órgãos da ONU que têm a presença de todos os países, geralmente são mandatos e aí há eleições para qual país que vai compor. Por exemplo, nós temos aí um outro órgão da ONU, que é o Conselho de Segurança, que tem 15 membros só, e 5 permanentes, que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos o Conselho Econômico e Social da ONU, que tem 54 membros. Nós temos um tribunal da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça, que é composta por 15 juízes. Então, não são todos os órgãos da ONU que tem essa grande quantidade de pessoas. Então, pessoas na ONU tem que ter um órgão que tenha a representatividade de todos os países que queiram fazer parte da ONU. E aí nós temos a Assembleia Geral das Nações, a Assembleia Geral da ONU, né, que é a famosa Assembleia Geral, que tem aí várias competências com as representatividades, que é o que vocês vão simular. Essa Assembleia Geral da ONU, aí eu vou compartilhar aqui um material com vocês, para depois até facilitar para vocês estudar. Aqui. Aqui são os objetivos e princípios da ONU. Vocês vão perceber que todos os objetivos e princípios da Organização das Nações Unidas vão girar em torno da proteção internacional, da segurança internacional, das relações internacionais e da paz mundial, tá? Sempre no sentido de harmonizar alguma coisa, proteger, cooperação internacional para se garantir isso. E a gente tem a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é aquele órgão que todos os estados, aqueles que fazem parte da ONU, eles têm representatividade, e todos esses países que fazem parte da Organização das Nações, da Assembleia Geral da ONU, eles têm direito a voto. Então, quando a gente vê, por exemplo, essas reuniões, e como que acontecem essas reuniões? O que vocês vão fazer é a simulação de uma reunião que a gente chama de reunião ordinária. O que é a reunião ordinária? A reunião ordinária é aquela reunião que acontece anualmente, naquele dia especificamente prevista ali, que é a terceira terça-feira do mês de setembro. Isso pode ser alterado, pode ser adiado ou adiantado mediante decisão de todos os membros. Existe uma comunicação entre todos os membros, vão pensar, não, está no nosso regulamento que é a terceira terça-feira do mês de setembro, mas nesse ano, excepcionalmente, a gente vai fazer na primeira, ou a gente vai fazer no mês de agosto, ou a gente vai deixar para fazer no mês de novembro, por algum motivo. Vai depender muito da agenda dos países. É possível a flexibilidade nessas datas dessa Assembleia. Mas a Assembleia Geral da ONU, os representantes se reúnem de duas formas. Ou vai ser na reunião ordinária, ou vão ser nas reuniões que a gente chama de reuniões extraordinárias. O que são as reuniões extraordinárias? Tem algum assunto de extrema importância que precisa ser discutido e votado na Assembleia Geral da ONU. Então, a gente vai ter que convocar essa reunião aqui fora do período, fora do dia correto, que é aquela que a gente faz todo ano, para a gente fazer de forma extraordinária. Então, é alguma situação de emergência que precisa convocar os representantes para fazer uma reunião extraordinária. Tem que ser algo assim que afeta o país, o mundo, né, para acontecer isso aí. Eu vou citar um exemplo da pandemia, mas como as pessoas não podiam se encontrar, essas reuniões foram feitas por plataformas. Foram feitas reuniões extraordinárias. A pandemia foi um tema que houve a necessidade de representantes de todos os países que compõem, que integram a Assembleia, discutirem a questão até para os países informarem quais medidas estavam adotando, para ter um diálogo ali unificado, não só dentro da Organização Mundial de Saúde, mas também dentro da Organização das Nações Unidas. Só que foi uma reunião que foi feita, como nós estamos fazendo aqui agora, dentro de uma plataforma, o que facilitou muito, porque todas as reuniões extraordinárias e até as ordinárias,
as pessoas têm que se deslocar do mundo inteiro para ir para Nova York. Então, o mês de setembro, quando acontece a reunião ordinária da Organização das Nações Unidas, é uma movimentação muito grande ali. Então, as pessoas simplesmente, nesse ano, excepcionalmente, simplesmente ligaram suas telas e estavam todas conectadas dos seus próprios países, dos seus próprios locais, sem esse deslocamento. E até uma questão de questionar aí, não só na Assembleia Geral da ONU, mas em várias situações em que há essa necessidade de deslocamento, e principalmente o internacional, já está sendo questionado no nacional. Fala até na área do direito, gente, até contando para vocês algumas experiências aí, muitas audiências para tentar acordo têm sido feitas por meio de plataformas. Julgamentos dos tribunais, os advogados às vezes precisavam viajar para Goiânia, sair, por exemplo, de São Paulo, né, a gente ficava sempre circulando aí para chegar nos tribunais, para falar naquelas ações, e agora tudo está acontecendo via Zoom, via plataforma. Não sei, não posso garantir para vocês, ouvindo alguns desembargadores aí que entendem que está funcionando bem, e eu não sei se mesmo em uma situação de normalização em termos de controle da pandemia, porque o normal nunca vai voltar, não sei se voltaremos a algumas situações que as plataformas mostraram que é possível, principalmente agora deslocamentos internacionais. A gente vai ter que ver como que vai ficar depois, né? Depois que essa situação para passar, se as pessoas voltarão a fazer isso presencialmente. Mas, enfim, o que vocês vão simular é a reunião ordinária que acontece anualmente da Assembleia Geral da ONU, que todos os países mandam seus representantes. E aí chega lá, tem um secretário-geral da ONU, porque existe um secretariado, existe uma figura de um representante, uma pessoa que cuida da Organização das Nações Unidas, que se chama secretário-geral, e esse secretário-geral o que representa, abre ali, a abertura que eu digo, a abertura do evento, não a abertura do discurso, porque o primeiro a discursar é o Brasil. Vocês verão, quando vocês forem fazer a simulação da Assembleia Geral da ONU, já deve ter sido passado isso para vocês, o Brasil sempre é o primeiro, a gente até conversou já sobre isso, o Brasil sempre é o primeiro a discursar, a abrir os discursos na Assembleia, nas reuniões ordinárias da Assembleia Geral da ONU. E é uma pergunta que sempre surge, que eu até já comentei com vocês. Por que o Brasil, né, de tantos países, por que é o Brasil que faz a abertura? Existem várias explicações, mas já adianto para vocês que a gente já fez várias pesquisas em vários documentos, e ali, nos bastidores dos bastidores, às vezes situações que a gente acha em documentos mesmo, da época, a gente chama de pesquisa, técnica de pesquisa histórica, faz análise de documento histórico mesmo, analisando alguns documentos, alguns memorandos ali antigos, a gente encontra alguns diálogos de que era para o Brasil fazer parte do Conselho de Segurança, e de última hora o Brasil foi retirado e a China foi colocada no lugar do Brasil. E aí houve um desgaste, né, em termos de relações internacionais muito grande com o Brasil na época, porque o Brasil foi um país que auxiliou muito, de uma forma muito presente na criação da Organização das Nações Unidas, e o Brasil contava, na época, que ele faria parte de algum órgão de grande importância da Organização das Nações Unidas, e foi definido ali de última hora que o Brasil não faria parte do Conselho de Segurança, e a China, ela entrou no lugar do Brasil. E aí, na época, a própria organização, alguns representantes da Organização das Nações Unidas se reuniu e falou, não, para não desprestigiar o Brasil dessa forma, nós vamos deixá-lo sempre como o país que faz os discursos de abertura na Assembleia Geral da ONU. Na época, não houve um contentamento muito grande, porque ninguém queria não, a gente não quer ser o primeiro, a gente pode discursar em qualquer momento, a gente não quer ser o primeiro. É claro que é muito importante ser o primeiro a discursar, mas a gente quer fazer parte ativamente de um órgão da Organização das Nações. Era isso que nós queríamos e estávamos lutando desde o começo. E aí foi dado isso. Bom, foi uma questão que a ONU decidiu e colocou, bom, pelo menos o Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. E fica assim, aqui a gente tem
eu trouxe para vocês, segundo a Carta das Nações Unidas, quais que são as funções da Assembleia Geral da ONU. Então, ela sempre discute tudo que é decidido por meio de recomendações, não são decisões. A gente nunca vai ver assim, a Assembleia Geral da ONU decidiu isso, não. As decisões, elas são mais tomadas pelo Conselho de Segurança e pela Corte Internacional de Justiça. Geralmente, o que a gente vê sair da Assembleia Geral da ONU? Recomendações e resoluções. São os atos mais comuns que saem da Assembleia Geral da ONU. Então, qualquer assunto que estiver sobre a Organização das Nações Unidas é discutido na Assembleia Geral da ONU. Fazer algumas recomendações sobre armamento, desarmamento, recomendações, porque as decisões sobre desarmamento e armamento é do Conselho de Segurança, é encaminhado para o Conselho de Segurança, porque é um espaço de discussão. Observem que são os países reunidos, representando ali, com representantes naquela Assembleia, que querem dar as suas opiniões sobre esses assuntos. Então, não dá para sair decisão desse tanto de gente. Pega ali o que foi discutido e algumas são encaminhadas para o Conselho de Segurança e dali vai sair a decisão quando é analisada pelos 15. Estudos e recomendações sobre a cooperação internacional, as relações entre países, se tem algum país ali a ONU consegue enxergar que um país pode cooperar com outro país em termos de auxiliar em algumas questões comerciais, por exemplo, é colocado na pauta, ouve-se o representante desse país, ouve o outro representante, talvez eles já, se forem os próprios presidentes, eles já têm o poder ali de decisão, de dizer, não, sim, eu estou me comprometendo com o país X. Então, tudo isso acontece dentro de uma reunião e até mesmo no âmbito da Assembleia Geral da ONU. Recomendar solução pacífica para situações internacionais. Não sei se vocês vão se lembrar daquele problema, né, de animosidade que estava tendo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Acho que vocês vão se lembrar daquela situação. Envolve muita área de vocês, as relações internacionais. E posso garantir para vocês que a Assembleia Geral das Nações Unidas tratou dessa questão e saiu de alguma reunião extraordinária ou ordinária alguma recomendação para que Estados Unidos e Coreia chegassem num ponto de acordo para evitar. A função da ONU é evitar guerra. A função da ONU é evitar novos conflitos. É função dela. Então, tudo que ela puder fazer dentro da Assembleia Geral para puxar esses países para discutir e recomendar o pacífico e a harmonia e a segurança, ela vai fazer. Então, esse é o papel da Assembleia Geral da ONU. É discutir questões, fazer recomendações, recomendar para países que mantenham melhor as suas relações internacionais, recomendar alguma situação. Olha, aquele país está em dificuldade econômica. País X, você tem uma situação melhor. O que você pode contribuir? Então, a ONU faz esse papel de intermediação, sim, e o órgão principal para isso é a Assembleia Geral da ONU, porque é o local onde está a maior representatividade dos países dentro da Organização das Nações Unidas. Ela elege é a ONU que decide por votação quem serão os membros não permanentes do Conselho de Segurança, porque os permanentes eles não sabem. Ela que vota e elege quais são os países que vão fazer parte do Conselho Econômico e Social da ONU. Existe um orçamento da Organização das Nações Unidas. Existe dinheiro que vai para a ONU. Como que a ONU se mantém? A ONU se mantém com dinheiro que sai dos países. A ONU se mantém com dinheiro de doações. Então, vem dinheiro de vários locais para entrar na conta da Organização das Nações Unidas. Como que é feito isso? De acordo com a renda de cada país, né? De acordo com o orçamento de cada país, apresenta ali o que ele pode pagar para a ONU dentro da sua previsão orçamentária, e anualmente é feito um repasse dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, é feito um repasse para a Organização das Nações Unidas se manter e manter toda essa estrutura que ela tem de todos os órgãos. Então, vamos pegar, por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, ele manda 90 milhões de dólares por ano. Brasil. Isso vocês conseguem... Onde que eu olho?
todo valor que sai de um país, que o país gasta, seja para fora ou seja internamente, tem que estar na sua lei de previsão, lei orçamentária. Tem que estar previsto um ano antes. Todo o sistema funciona assim: estados, municípios, país. Então, existe uma lei orçamentária que prevê os gastos do próximo ano. Então, você vai achar lá todos os gastos, isso tem que estar disponível, e vocês vão encontrar lá repasse para a Organização das Nações Unidas, por exemplo, 90 milhões de reais. Isso tem que estar previsto o que vai acontecer no ano que vem. Então, nas leis orçamentárias dos países, nos orçamentos públicos dos países, tem o valor que é repassado para a Organização das Nações Unidas. Se eu não me engano, os Estados Unidos é o maior financiador da Organização das Nações Unidas, por ser o maior país que faz parte das Nações Unidas, e, se eu não me engano, ele repassa por ano para as Nações Unidas, para a ONU, a 500 milhões de dólares, uma coisa... São valores muito altos. Aqui eu estou falando em termos de Estados Unidos, se tem o Brasil. Mas vocês podem imaginar esses 190 e tantos países que fazem parte. Todos eles encaminham valores para a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU, a gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de muita coisa que vai para a Organização das Nações Unidas. Se eu não me engano, tinha alguns atrasos. Eu tinha lido que os pagamentos não estavam em dia. O negócio afetou todo mundo, né? Parece que os Estados Unidos estava devendo à ONU também, estava faltando ali um repasse para ficar em dia com a Organização das Nações Unidas. Cada país escolhe um mês, um período melhor para ele poder enviar. Se eu não me engano, os Estados Unidos é no final do ano. Aí eu tenho até que checar como é que está a situação dos Estados Unidos em termos de repasse para a ONU. Mas, enfim, existe a previsão, acaba chegando, uma hora chega. Nem que eles parcelam durante o ano, aí esses valores vão chegando para a ONU. Então, a ONU é mantida com dinheiro dos países e até dinheiro de doação. Às vezes tem alguma organização do setor privado ou alguma ONG, que, na verdade, a ONU que ajuda as ONGs, né? Mas pode ter aí alguma coisa do setor privado que quer fazer doação para a ONU recebe sempre doações. Então, muito dinheiro mesmo que circula dentro da Organização das Nações Unidas. E aí, como ela recebe esse dinheiro, ela também tem gastos. Então, ela tem que prever aquilo que ela vai gastar. Nós vamos investir tanto nisso, nós vamos investir tanto naquilo. Nós vamos fazer um repasse para ajudar aquele país. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, na situação de pandemia, é obrigação da Organização das Nações Unidas, junto com a Organização Mundial de Saúde, criar o fundo, já existe, né? O Fundo de Assistência aos Países em Situação de Vulnerabilidade. Então, a Organização das Nações Unidas tem o dever de fazer um repasse para ajudar países que não têm condição de suportar uma pandemia. Nenhuma. Assim, aquela condição nenhuma mesmo, que desestrutura tudo. É um fundo específico que os países têm que cobrar em situação de vulnerabilidade extrema mesmo, tem que cobrar da Organização das Nações Unidas para, né? Eu vi uma movimentação que ela estava fazendo os repasses, mas que não estava fazendo para todos. E aí os países ficam cobrando porque tem previsão orçamentária para isso. Então, quem vota esses gastos, esse orçamento da ONU, é a Assembleia Geral da ONU. Então, é apresentada anualmente. Olha, aqui existe o orçamento, vai ser gasto com isso, isso e isso. Ninguém prevê uma pandemia. No ano passado, a gente não vai encontrar no orçamento da ONU tantos milhões de dólares a ser gasto na pandemia do novo coronavírus. Não, porque ninguém no ano passado ia prever o que ia acontecer nesse ano de 2020. Mas existe ali, já previsto, valores específicos para serem gastos nessas situações emergenciais. Não aparece a palavra pandemia, mas no próprio orçamento aparece gastos emergenciais que surgirem, suplementares. Cada tipo de orçamento aparece ali de uma forma mais em síntese, tem a previsão de gastos excepcionais e extraordinários, como uma situação de pandemia, por exemplo. Aprovar acordos de tutela são acordos que são feitos entre países para se resolver algum tipo de situação. Então, vamos supor que Brasil e Uruguai querem fazer um acordo
para resolver algum tipo de problema que existe envolvendo as comunidades, a população do Brasil e do Uruguai. Então, acaba que eles encaminham para a Organização das Nações Unidas, envolvendo questão de direitos humanos, e aí a Assembleia Geral aprova, geralmente aprova porque acordo de tutela é uma cooperação entre dois países. Autorizar organismos especializados a solicitarem parecer da Corte Internacional de Justiça. Bom, a Corte Internacional de Justiça é o órgão judicial da ONU, é onde estão os juízes, é onde a gente pensa assim, onde que está o órgão que julga os casos, onde que está o direito, onde que está o jurídico da Organização das Nações Unidas? É a Corte Internacional de Justiça, a CIJ. A Corte Internacional de Justiça é o maior tribunal internacional do mundo, que tem sede na cidade da Haia, e essa Corte Internacional de Justiça, ela fica dentro de um palácio que se chama Peace Palace, que é o Palácio da Paz. Lá tem 15 juízes que julgam todos os problemas e conflitos de direito internacional. E se a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança ou outro organismo internacional precisar de um parecer jurídico para saber se pode ou não fazer alguma coisa, a Assembleia Geral que autoriza a CIJ a emitir esse parecer. Então, vamos supor que a Organização Mundial de Saúde, ela quer um parecer jurídico em como proceder na situação da pandemia. Ela solicita para a Assembleia Geral da ONU encaminhar para a Corte Internacional de Justiça, para a Corte Internacional de Justiça fazer um documento jurídico ali para a Organização Mundial de Saúde. Aí vocês perguntam, professora, mas esses órgãos não têm um jurídico próprio? Tem. Eles têm um jurídico próprio, até porque a Corte Internacional de Justiça jamais daria conta da demanda de todos os problemas judiciais e jurídicos que existem dentro do âmbito da Organização das Nações Unidas. Então, existe um jurídico próprio. Mas situações extremas, como guerras, possíveis guerras, alguns acordos muito fortes assim no mundo, uma questão de pandemia, por exemplo, isso é encaminhado para a Corte Internacional de Justiça também. Então, a Corte, ela não foi criada só para julgar países por violação de direito internacional. A Corte, ela também foi criada para prestar uma assistência jurídica para a ONU, para a Assembleia Geral, para o Conselho de Segurança, e para organismos que o Conselho, que a Assembleia Geral da ONU autorize. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ou então, vamos supor que a Organização Internacional do Trabalho queira um parecer jurídico, solicita para a Assembleia Geral, ela autoriza que a Corte Internacional de Justiça elabore um documento jurídico dando essa assistência jurídica para esse organismo internacional. E coordenar atividades de organismos. Por exemplo, existem várias ONGs, existem várias entidades, existe a Cruz Vermelha, existe a Anistia Internacional, existe o Greenpeace, existem vários atores dentro do cenário internacional. Então, a Assembleia Geral da ONU, ela acaba coordenando também, participando ali, intermediando essas situações para coordenar mesmo. Olha, ONG, seria melhor estar acontecendo esse problema de refugiados. Você pode atuar aqui nesse sentido? Médicos Sem Fronteiras. Então, existe uma rede de atores no cenário internacional que a Assembleia Geral acaba também coordenando, auxiliando na coordenação dessas atividades dentro do globo, dentro do planeta, para não ficar aquela confusão dentro do cenário internacional. Gente, o Conselho de Segurança. Por incrível que pareça, a Assembleia Geral da ONU é realmente o maior órgão das Nações Unidas, mas o mais importante é esse órgão aí pequenininho, esse Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele é composto só por 15 membros. E vamos lá, 10 membros, eles são eleitos, eles mudam, pode ser qualquer país, sempre faz um rodízio de países. Eles são eleitos, até mostrei ali, na Assembleia Geral da ONU, que tem a eleição desses 10 membros que não são permanentes. Como são 15, 10 são não permanentes, 5 são permanentes. Então, esses 5 não mudam nunca. Isso nunca vai mudar dentro do Conselho de Segurança da ONU. A gente chama de P5. Quem que é o P5 da ONU? Quando vocês falarem, o negócio está lá travado dentro do P5. É o P5 que vai decidir. Vocês podem ter certeza que são 5 permanentes do Conselho de Segurança. P5 são 5 países permanentes dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então, as principais decisões assim, envolvendo mesmo as relações entre países saem do Conselho de Segurança da ONU.
As decisões mais fortes, por exemplo. Quem compõe o P5? Os permanentes da ONU. Os permanentes são os 4 vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, tá aí, Estados Unidos, Rússia, China, França, a China, segura a China um pouco. Estados Unidos, a Rússia, a França, tá a Grã-Bretanha por causa da carta, mas o Reino Unido e a China. Então, vocês pegam os 4 ganhadores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido, mais China. É o P5. Esses não mudam. Aí, professora, mas não muda o país, a representatividade. As pessoas mudam. Então, mudam presidentes, mudam representantes das relações internacionais. As pessoas mudam. O que não muda é o país. Então, esses 5 sempre vão ser o P5. Não tem como fugir disso aí. O Brasil pode fazer parte do Conselho de Segurança? Pode. É só ele ser eleito para ser um dos 10 que não são permanentes lá na Assembleia Geral da ONU. Como qualquer outro país que faz parte da ONU, ele pode passar aí. O mandato é de 2 anos, não tem direito à reeleição, então não é 2 mais 2. Passou os 2, vamos fazer nova votação para mais 10. Passou 2 anos, mais nova votação para mais 10. Então, há uma rotatividade muito grande de países aí. Mas, olha só, olha as funções do Conselho de Segurança. Regulamentar litígios, aqui já é, o negócio já pega. Regulamentar dos litígios entre os países. Aqui o litígio já está instaurado. A função da Assembleia é evitar, mas teve. Então, o Conselho de Segurança fica ali tentando regulamentar e observando como é que as ações estão sendo feitas nesse conflito que foi instaurado entre esses países. Lembra que eu falei que a Assembleia Geral da ONU, ela delibera, discute a questão do armamento, recomenda desarmamento? O armamento e desarmamento, a decisão mesmo de regulamentar é do Conselho de Segurança. Então, a Assembleia pode até discutir, mas vai ser encaminhado para o Conselho de Segurança, é ele que vai decidir como que vai ser. Se tem que fazer uma política de desarmamento num país ou aumentar de armamento no outro, isso aí é o Conselho de Segurança que decide. Casos já de ameaça, vou fazer um ataque nesse país. Aí o Conselho de Segurança vai lá e interfere. Não, você não vai, ou então, não vou interferir. Deixa estourar lá e ver o que vai dar. Essa decisão é do Conselho de Segurança da ONU. Já aconteceu de não intervir? Já aconteceu várias vezes, até porque nós estamos diante de situações, por exemplo, como o terrorismo. O terrorismo, ele acontece de novo. Nós tivemos uma onda de terrorismo aí muito grande, ele aconteceu várias vezes, a gente pensa, mas que a ONU não segura, não freia, e a gente cai naquela reportagem que eu passei para vocês logo no início, né, que foi encaminhado para o Conselho de Segurança tomar alguma providência em relação ao terrorismo. Até hoje não saiu nada, então, por algum motivo, a ONU tem algumas situações que ela não quer intervir. Decidir sobre medidas a serem tomadas pelo cumprimento de sentença da Corte. A Corte Internacional de Justiça vai lá e julga um país. Olha, país X, você violou essa convenção ou essa lei aqui de direito internacional. Aí o país vira e fala assim, eu não vou cumprir. É o Conselho de Segurança da ONU que decide quais medidas, então, nós vamos tomar em relação a esse país. Nós vamos punir com algum tipo de multa, nós vamos cortar algumas relações com esse país, então isso vai ser, não é a Corte que decide, a Corte decide. Aí não cumpriu, a Corte vira para o Conselho de Segurança e fala assim, olha, Conselho de Segurança, esse país não cumpriu, tá aqui, estou entregando na mão de vocês para ver o que vocês vão fazer com esse país que não cumpriu, porque nós julgamos, a gente não tem a força de chegar ali, são juízes, são pessoas do direito, nós já julgamos, foi condenado, não cumpriu, tá aqui para vocês tomarem as medidas necessárias. Então, observem que o Conselho de Segurança da ONU, ele tem um poder muito grande. Ele não tem um poder de recomendação e só de discussão como a Assembleia tem. Ele tem um poder de decisão mesmo. É o poder de dizer se vai acontecer, se não vai acontecer, se vai intervir, se não vai intervir. E eu sempre falo que o maior poder que o Conselho de Segurança tem não é o poder de agir, assim, de fazer alguma coisa, é o poder de vetar. O poder de veto é só o Conselho de Segurança que tem. E o poder de veto ele é muito forte, porque se a gente parar para pensar assim, os países reivindicam coisas.
os países reivindicam situações e quem decide é o Conselho de Segurança, se for o P5, basta um virar e falar assim, não, que ninguém mais faz nada. Então, se a gente parar para pensar, o P5 ele tem que ser unânime para alguma coisa chegar a acontecer. Pode ser que 4 do P5 seja favorável a intervir numa situação e um não é. Basta um falar assim, não, não vai acontecer. Só porque é do P5, então não vai acontecer. Porque se fossem dos outros 10 que falassem não, ia acontecer, porque é a votação por maioria. Agora, se um do P5 fala não, não acontece. Então, observem o poder que o P5 tem e o poder que o membro do P5 tem. Porque um país representante do P5, se ele veta, a coisa não acontece. Basta um. Então, realmente, é um órgão da ONU que tem uma força muito grande. Isso é inegável, não tem como falar mesmo. A gente olha muito para a Assembleia Geral, sim, porque é a maior representatividade, está tudo ali, a gente tem que olhar mesmo. Mas aquelas principais decisões estão dentro do Conselho de Segurança e a gente tem 5 ali que são permanentes, que não mudam nunca, nunca, e que tem o maior poder que pode existir dentro do organismo internacional, que é um poder de veto. O poder de veto, ele é muito forte dentro do cenário internacional. É o não. O não é muito forte no cenário internacional. A ONU também tem um Conselho Econômico e Social. Esse conselho ele é especificamente para auxiliar países, principalmente para auxiliar países que estão com dificuldades econômicas, se a gente for sintetizar. Mas, por exemplo, dentro até da própria Assembleia Geral da ONU, se entra num assunto econômico e social, os representantes, os países que estão no Conselho já têm a voz ali para falar em nome do Conselho. São pessoas que já estão mais interligadas às questões econômicas do mundo, né? Que estão acontecendo no mundo, tem as pessoas mais preparadas ali para falar sobre as questões econômicas e sociais, até na própria Assembleia Geral da ONU, porque também são países que fazem parte da Assembleia Geral da ONU, são os mesmos que fazem parte do Conselho Econômico e Social, só que em menor quantidade, porque são só 54 membros, por um mandato de 3 anos. Então, nós temos um órgão que cuida das questões econômicas, que prepara, que organiza documentos e relatórios e faz até recomendações. Olha, país, a gente andou verificando a sua situação, você está numa situação econômica muito complicada. Então, aqui, a gente vai solicitar para a ONU um auxílio emergencial, né? Entre aspas, tem outro nome para você, mas vamos fazer algumas recomendações para que você busque melhorar nesse ponto, né? Então, existe um assessoramento dentro da ONU para os países em termos de desenvolvimento econômico e social. Negocia também acordos entre a ONU e outras entidades, mas sempre buscando melhorar o desenvolvimento econômico e social dos países. Existe o secretariado, como eu disse, que o secretário é o principal órgão, é o maior, né? Não maior, eu digo em termos, maior é a Assembleia Geral, mas o secretário é a figura que preside a Organização das Nações Unidas. Então, ele é o grau máximo ali, em termos de ser escolhido por todo mundo. Olha, é uma pessoa que tem que ser escolhida, que existem algumas indicações, então a Assembleia vota o nome né, o nome do secretário, e ele é escolhido para ser o secretário. Então, vocês podem pensar assim, a pessoa para chegar a ser secretário-geral da ONU é porque a maioria dos membros da Assembleia Geral da ONU votou naquela pessoa. E aí ele é o secretário-geral. Ele tem um mandato de 5 anos e ele fica gerindo. É aquela pessoa que está ali sempre dentro da ONU, que não sai, que é como se a gente fosse... Porque chama secretário-geral, mas é o presidente da ONU. Se a gente fosse pegar a figura máxima ali, é uma pessoa só, que é o tipo presidente da ONU, que se chama secretário-geral da ONU. Temos a Corte Internacional de Justiça, como eu disse para vocês, a Organização das Nações Unidas tem um tribunal próprio para julgar todos os conflitos envolvendo direitos internacionais, que se chama Corte Internacional de Justiça, com esses 15 juízes, eles têm mandato de 9 anos para ser juiz na Corte Internacional de Justiça. Já tivemos um brasileiro na Corte Internacional de Justiça, que foi o professor Francisco Rezec. O professor Francisco Rezec, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal,
Ele foi, agora que eu estou tomando água. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e assim que se aposentou, ele se tornou, foi indicado pelo Brasil para ser, por ter muita afinidade com questões da área internacional, do direito internacional, ele sempre teve um professor de direito internacional. Eu não sei se vocês ouviram falar do livro dele, é o livro um dos livros mais importantes de direito internacional do Brasil, do professor Rezec, e ele foi ministro e foi juiz da Corte Internacional de Justiça. Então, nós já tivemos um brasileiro que foi juiz da CIJ e se deslocava. Ele veio aqui, se eu não me engano, não sei se vocês participaram do evento que ele veio falar. Alguém, se estiver com o microfone aberto, vocês assistiram ao evento que o Rezec falou aqui em Anápolis? Vocês estavam? Alguém Eu estava. Vocês lembram dele? Sim. Então, o Rezec. Até tirei uma foto. O Rezec foi ministro Supremo e o Rezec foi juiz da CIJ. Ele já foi juiz da Corte Internacional de Justiça. Excelente professor. Tive a honra de ser aluna do Rezec no doutorado na matéria de Direito Internacional. Tanto eu como a Mariana, a Mari, a gente fez o doutorado no mesmo lugar. A gente teve a honra de ter o professor Rezec como nosso professor de Direito Internacional e Direito Transnacional, porque o internacional é Estado-Estado, transnacional é Estado e privado. Um ano com ele ali estudando Direito Internacional, excelente, excelente. O que vocês puderem ler do Rezec, pode ler, porque é uma pessoa que realmente tem conhecimento, experiência de uma vida dedicada às relações internacionais e ao direito internacional. Que vocês puderem assistir no YouTube ou qualquer canal, tudo que ele fala, aproveitem tudo que aquele professor fala, porque tudo que ele fala é impressionante. Se tiver algum problema de internacional, de relações internacionais, e sempre o professor Rezec, ele emite suas opiniões, porque vão atrás dele para saber a opinião dele, procurem saber que o que ele está falando, vocês podem ter certeza que é algo extremamente coerente com o que está acontecendo, tá? É uma dica aí para vocês. Bom, gente, esses aqui, até para a gente partir para uma finalização, são os principais órgãos das Nações Unidas, mas eu tenho que falar de um que ele não está aqui, porque a gente vai falar mais especificamente na frente sobre ele, mas é um órgão que se chama Comitê de Direitos Humanos. Como assim? A ONU tem um órgão de direitos humanos? Tem um órgão de direitos humanos, sim. Fica lá em Genebra, esse órgão. Algumas pessoas chamam esse órgão de Comissão de Direitos Humanos. Outras pessoas chamam esse órgão de Comitê de Direitos Humanos. Utiliza-se mais o comitê. É um órgão que fica em Genebra. Vocês se lembram quando nós estudamos quando eu expliquei para vocês a declaração da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, eu expliquei para vocês... Deixa eu até parar de compartilhar aqui, gente. Eu expliquei para vocês que ela não tinha aquela força de lei, ela era uma declaração, e aí a ONU teve que fazer 2 pactos, que são leis internacionais, pegou aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, criou 2 pactos, pegou os direitos civis e políticos, colocou num pacto, pegou os direitos econômicos, sociais e culturais e colocou num pacto. E são aqueles pactos que a gente chama de Pactos de Nova York de 1966. É o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E o que acontece? A ONU tem um comitê de direitos humanos. Esse comitê ele é formado por algumas pessoas que são encaminhadas para trabalhar nesse comitê em Genebra, do mundo inteiro. E aquelas violações de direitos humanos que as pessoas não querem encaminhar, porque tem tantos órgãos, o problema é que tem tantos órgãos internacionais para encaminhar, que depende do que você vai alegar. Então, por exemplo, se você alega violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, então você tem que mandar para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Mas se você alega que houve violação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aí você já tem que encaminhar para a Organização das Nações Unidas. Porque são leis que foram criadas em sistemas diferentes. Então, por exemplo, a lei do sistema interamericano é a Convenção Americana. Então, quando a gente quer alegar uma violação de direito humano, que está previsto na declaração, ou até nos próprios pactos, que são leis, nos dois, geralmente encaminha-se para esse órgão da ONU. Mas observem que não é um órgão judicial, porque ele não é uma corte, ele não é um tribunal. Não é igual a CIJ, que é uma corte, que é um tribunal. Então, nós temos aí um comitê que trata especificamente questões de direitos humanos. Ele está lá em Genebra, a gente já viu algumas questões serem encaminhadas para lá. Problemas políticos já foram encaminhados para lá. E aqui eu trouxe até um estudo de caso de um problema que também está lá, que foi encaminhado para lá. Não sei se vocês vão lembrar daquele caso do adolescente João Pedro, que foi baleado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. O estudo de caso é esse. O adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi atingido por um tiro de fuzil na barriga durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro. Vocês lembram que, se eu não me engano, foi em maio, que aquele menino ele morreu com um tiro que acertou? Depois vocês coloquem lá o caso do João Pedro, lá no Rio, e vocês vão ver o menino que morreu, né? Ele foi socorrido por um helicóptero da Polícia Militar e a família não foi avisada para onde que ele tinha ido. E a família passou horas, né, em desespero, e no dia seguinte o corpo do João Pedro foi localizado no IML de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, por alguns parentes. E no mesmo dia, estava tendo uma operação feita por um batalhão de operações especiais, que estava realizando uma operação lá no Salgueiro. Então, assim, nitidamente ele sofreu, ele levou bala perdida ali, assim, ele se envolveu num tiroteio, o menino parece que ele estava dentro de casa, chegou nele. Eu acho que vocês vão lembrar desse caso. O caso, atualmente, ele foi encaminhado para a comissão, é a mesma coisa que comitê. Já foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos aí na OEA. Na ONU, na OEA aqui seria a... Deixa eu até colocar aqui para vocês. Aqui seria na Comissão Interamericana. Quando fala OEA, é a Organização dos Estados Americanos. Então, aqui seria a Comissão Interamericana. Lá na Comissão Interamericana, a comissão falou que o caso é muito recente, que não tem nenhum ano que aconteceu o caso, então teria que esgotar as vias internas para se virar uma ação internacional lá no Tribunal Interamericano. Agora, o caso ele está lá na Comissão de Direitos Humanos, também chamado de Comitê de Direitos Humanos da ONU em Genebra, contra o Brasil, né, envolvendo até policiais, enfim. O problema está lá no Comitê de Direitos Humanos. Então, existe um comitê, ou comissão, que é um órgão ligado. Ele não foi desfeito, muita gente acha que ele foi desfeito, extinto, mas ele está lá em Genebra, funcionando, algumas coisas ainda chegam lá. Porque as pessoas tentam, de todas as formas, levar para o cenário de direitos humanos para que algumas situações aconteçam, para que o Brasil receba algumas ordens, ordens assim, é nesse ponto que eu quero chegar, para provocar o cenário da Organização das Nações Unidas, para dizer, ONU, eu estou levando o caso até você, esse caso é um absurdo, esse caso é uma violação de direito humano, o que você, ONU, vai fazer? Porque chega lá no comitê, na Comissão de Direitos Humanos, que é um órgão da ONU. Não temos ainda um pronunciamento do comitê, da Comissão de Direitos Humanos sobre isso. Mas que ponto que eu estou querendo chegar com vocês em relação a esse comitê, a essa comissão? Primeiro, não é um tribunal, é um comitê, uma comissão, um conjunto de pessoas que analisam violação de direitos humanos. Se ficar comprovado que houve essa violação de direitos humanos, chega um documento no país, para o país tomar uma providência. Só que por não ser um tribunal, não é uma decisão. Ela não é uma decisão, não é uma sentença, não é... Enfim,
fica aquele ponto, igual já aconteceu aqui na história do Brasil, chegou assim, Comitê de Direitos Humanos da ONU, ou Comissão de Direitos Humanos da ONU, encaminha documento para que o Brasil faça isso ou não faça aquilo. Já aconteceu várias vezes na história do país. Aí vira aquela polêmica, né? O Brasil é obrigado ou não a cumprir? Que força que tem essa fala da comissão? Esse documento que chega aqui, o que é? Já que não é um tribunal, já que não é uma corte, é uma comissão, é um comitê. O país fica obrigado a cumprir aquilo ali? É onde eu falo que tem uma falha no sistema internacional muito grande. Por quê? Porque o que sai da Comissão de Direitos Humanos, desse comitê, se chama recomendação. Então, como não é um tribunal, como não é uma corte, não sai uma decisão, é diferente. Até decisões não são cumpridas. Agora, vocês imaginam recomendações. Então, chega lá, tipo um caso desse. É melhor que esse caso vá para um tribunal de direitos humanos, que saia uma decisão, que tenha uma mobilização mais forte, e foi. Tanto que dessa vez foi para os dois, foi tanto para a Comissão Interamericana, que é na OEA, e mandaram também para a Comissão de Direitos Humanos, mas na verdade a intenção aqui não é nem resolver lá na ONU, porque o negócio foi encaminhado para uma comissão que vai dar uma recomendação para o Brasil, e pode ser que o Brasil cumpra ou não, vai depender da vontade do país de cumprir ou não. Mas, assim, é importante a gente saber a existência da Comissão de Direitos Humanos, que é o comitê, saber que emite algumas falas, alguns documentos que chegam nos países, mas a gente tem que compreender, principalmente nós que lidamos com essas questões internacionais, que toda vez que vocês forem perguntados assim, mas aquele órgão da ONU mandou o documento para o Brasil, decidiu lá, e o Brasil tem que fazer isso no caso do João Pedro, por exemplo. E se alguém perguntar, o Brasil é obrigado a... Como não é uma corte, não é um tribunal, é uma comissão, é um comitê, o que vai vir é uma recomendação. Então, são duas situações aqui. Obrigado a, ele não é, porque é uma recomendação. Mas recomendações internacionais, mesmo descumpridas, geram uma fragilidade muito grande no cenário internacional, que aí já entra muita área de vocês. Fragiliza as relações internacionais do país perante a sociedade internacional. Então, não é bom que não se cumpra, não é bom ficar ignorando documentos que são encaminhados da Comissão de Direitos Humanos, de Comitê de Direitos Humanos. Então, fica até aqui para vocês a questão, quando vocês, porque eu quero ver vocês um dia aí, dentro dos órgãos, não sei os caminhos que vocês querem traçar para a vida de vocês, mas acredito que alguns vão querer estar em órgãos de representação internacional dos países, e pode chegar na mão de vocês isso um dia. Um documento do Comitê de Direitos Humanos da ONU, de um negócio que vocês precisam, aí vocês vão bater o olho e lembrar e falar assim, isso aqui, peraí, veio de onde? É uma decisão ou é uma recomendação? Aí vocês vão ver uma recomendação. Então, tá, a obrigatoriedade a gente não tem, mas até que ponto não atender isso aqui pode fragilizar o país na sociedade internacional? Então, são vocês, profissionais da área das relações internacionais, que vão encontrar os melhores caminhos e as melhores formas de lidar com aquilo ali. Talvez ignorar não seja a melhor forma. Pegar aquilo ali e engavetar, não vou cumprir, vocês são porta-vozes, por exemplo, do país no cenário internacional. Não é uma recomendação, então nós não vamos nem ler, ignorar, não. Eu acho que a área de vocês tem que trabalhar exatamente esse ponto de não recebemos e aí verificar o que pode ser cumprido, o que pode ser feito, no sentido de se tomar uma providência. Um exemplo é essa situação que aconteceu. Então, é algo gravíssimo. A criança, um adolescente que estava na sua casa, levou um tiro, o menino morreu em razão de uma operação que estava acontecendo, e o menino foi levado para um lugar que a família não sabia onde foi, né, o corpo desse adolescente estava. No outro dia, depois de desespero, falaram que chegou um corpo no IML de São Gonçalo, e familiares foram lá e ninguém foi responsabilizado. Então, são situações assim,
vem a recomendação, mas alguma coisa tem que ser falada, alguma coisa tem que ser vista ali para não ignorar aquilo ali, né? Para isso que a gente estuda direitos humanos, para nós compreendermos a força que os direitos humanos têm. Pode ser que seja uma recomendação, pode ser que venha de um comitê. E até um ponto importante para vocês até falarem, por exemplo, veio da Comissão de Direitos Humanos, de um comitê de direitos humanos, e a gente espera, assim, se chegar alguma decisão internacional, trabalhar melhor esses diálogos do nacional com o internacional. Vocês são fundamentais para fazer a ponte que nós, profissionais do direito, às vezes a gente não consegue enxergar, talvez, as melhores saídas, porque, às vezes, o profissional do direito ele tem muita facilidade para decidir, para montar as ações, mas o papel de vocês nesse cumprimento, na efetividade, nas pontes de estabelecimento aí de diálogos entre o nacional e o internacional, isso é muito a área de vocês, muito mais que a área do direito. Então, é bom a gente estudar direitos humanos, e é muito bom direitos humanos numa turma de relações internacionais. Muitas dúvidas que chegam para mim, eu sempre repito isso nas aulas, porque eu dou aula de direitos humanos também para a turma de direito. E a maioria das dúvidas que não surge aqui, porque vocês já têm essa ideia, elas vêm, eu falo, gente, as dúvidas de vocês são mais ligadas às relações internacionais do que ao próprio direito humanos e do direito internacional. Então é isso, gente. Esse é o nosso conteúdo de hoje, que é a ONU. Ficou alguma dúvida? Eu sou assim, né? Eu começo a falar, se ninguém der um basta aí, a gente vai. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Sim, professora. Achei que só preciso dar uma lida nos textos que ela mandou mesmo. Minha dúvida era na questão do trabalho. Ficou, então, cada um pode fazer individual, em dupla, e eu só queria saber sobre o tema. Então, o tema é os direitos humanos Aí depende do país. Os direitos humanos na França, os direitos humanos nos Estados Unidos, os direitos humanos no Brasil, os direitos humanos na China, os direitos humanos no Japão. Vocês vão apresentar o que o país tem em termos de direitos humanos. Eu vou exemplificar, tá? Por exemplo, vamos supor que a gente está falando do Brasil. O Brasil tem uma Constituição Federal, que é uma lei maior, que tem direitos fundamentais. Então, garante o direito à vida, às liberdades, isso, que é o artigo 5º da Constituição Federal. O país que você está estudando tem uma Constituição Federal ou não? Tem país que não tem Constituição escrita, mas os costumes regem a sociedade. É como se existisse, só não é escrita. O Brasil, o país faz parte de algum sistema de direitos humanos, por exemplo, o Brasil faz parte do sistema interamericano de direitos humanos. Vamos supor, Matheus, que você está com a França. A França faz parte do sistema europeu de direitos humanos? Então, a França faz parte do sistema europeu de direitos humanos desde o ano X. A França também tem, exemplo, o Brasil, ele tem alguns órgãos de proteção aos direitos humanos ou não? É mais ligado aos direitos humanos. O Brasil faz parte da ONU? Qual que é o papel do Brasil na ONU? A França faz parte da ONU? A França, ela faz parte da ONU, além de fazer parte da Assembleia, ela também faz parte do P5, porque ela faz parte do Conselho de Segurança. Então, é pegar o país e apresentar o que ele tem em termos de direitos humanos. Você pode pegar país e falar, olha, professora, esse país aqui, ele tem isso, mas ele, por exemplo, vamos supor que você quer pegar o Afeganistão. Olha, professora, existe um sistema asiático de direitos humanos, mas nunca saiu do papel. Então, o que o Afeganistão tem de direitos humanos? Ele tem uma Constituição? Ele tem uma lei maior? Tem lei lá? Se tem. Então, fica livre para vocês. Ele faz parte da ONU, não faz? A Síria. Fica ali, o Reino Unido, o que vocês quiserem, a Itália, os Estados Unidos, a Argentina, o Chile, a Venezuela. Oi? Vai ser que dia a apresentação? Aí a gente vai começar na próxima aula.
Por isso que eu preciso que vocês encaminhem para o Paulo o mais rápido possível o país e o nome de vocês e o país na frente, ou se for a dupla e o país, para eu devolver no mesmo momento para o Paulo as datas das apresentações. E vai ser só apresentação oral ou vou ter escrito? Só apresentação oral. Beleza. Só apresentação aqui. E a questão é vocês estarem caracterizados. Então, o tema é os direitos humanos na... Aí depende do que vocês vão... Eu vou devolver para vocês já escrito. Os direitos humanos nos Estados Unidos, os direitos humanos no Brasil, os direitos humanos na Venezuela, os direitos humanos... O que vocês quiserem falar, assim, a história dos direitos... Olha, na Venezuela teve, mas a Venezuela saiu do sistema interamericano. O que vocês quiserem falar, escolham um país e apresenta para nós. O que tem de direitos humanos dentro daquele país. Fica a critério de vocês. O que eu recomendo é que vocês apresentem aí o que tem de direitos humanos nesse país. Ele tem Constituição, ele tem leis, como é que são as leis, faz parte de algum sistema, está na ONU, faz parte da ONU, mas sempre tentem pegar algum caso. Olha, professora, Matheus, para pegar a França. A França foi julgada no caso X, ela foi condenada, o caso foi... Aí conta o caso para nós. Aconteceu isso, isso, isso. O caso foi para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o tribunal decidiu isso. Então, é uma pesquisa que vocês fazem e apresentam aqui. É isso. Alguma dúvida? E se vocês escolheram um país que não tem caso, que é muito difícil, um país que nunca foi julgado em lugar nenhum, mas vamos supor que um país não tem caso, pelo menos alguma notícia, algum problema de direitos humanos que esse país tem, tá? Então, no caso, a gente vai escolher qualquer país que a gente quiser e alguém pegar repetido, não tem problema. É assim, vocês vão fazer individual ou em dupla, tanto faz. Vocês vão encaminhar para o Paulo o país que vocês querem. O Paulo vai ver se vai estar repetido. Se estiver repetido, o Paulo avisa quem está repetido, tá? Para vocês trocarem aí. Sim, Quando ele me encaminhar, ele já me encaminha o nome de vocês com o país na frente, que vocês escolheram. Entendi agora. Tá? Agora, se vocês forem fazer de dupla, exemplo, John e Tiago vão fazer sobre Estados Unidos. Aí coloca lá, John, Tiago Gomes, Estados Unidos. Coloca para mim que são os dois. Ok? Mas é porque os dois quiseram, não é porque repetiu. Ok? É bem tranquilo. Vocês escolhem os países e aí vocês vão falar o que o país tem de direitos, em termos de direitos humanos e se eles já foram julgados em algum tribunal de direitos humanos, ou já teve alguma questão. E organizar aí uma roupa daqui para cima, ou às vezes não é nem roupa, às vezes vocês escolheram um país que tampa aqui, e só aparece o olho. Então, vai ser vocês que vão dizer aí como que vai ser, tá bom? Dúvidas? Entendi, professor. Entendeu, Matheus? Então, Paulo... pode falar. Professor, aí a senhora vai abrir uma parte lá no aba para a gente postar a parte escrita? Não tem parte escrita, não. É só a apresentação mesmo aqui. Tá? Tá. Então vai precisar... A gente pega e a gente mesmo apresenta. Não precisa... É só a apresentação. Vocês só vão... É mais aqui, é na aula mesmo. Vocês mais falando sobre o direito humano daquele estado mesmo. Daquele estado, daquele país, exatamente. Não tem necessidade de trabalho escrito, não. É aqui mesmo, no ambiente da sala de aula mesmo. É bem tudo melhor. Aqui. Tá bom? Tá bom. É isso. Ok? Dúvidas? Gente, então é isso. Fechamos mais uma aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Paulo, vou colocar meu telefone aqui de novo, mas eu tô lá no grupo. Por favor, me encaminhe, encaminhe o mais rápido possível isso para ele, porque aí o Paulo me manda. Alguns já me mandaram, eu tô fazendo a vista. Aí quando... Já chegou aí? Já.
Tá bom. Assim que tiver, você já me encaminha que eu te devolvo os temas direitinho, como que ficou e os dias, tá? Tá bom. É isso. Obrigada, viu? Gente, boa noite para vocês, boa semana e a gente vai conversando. Boa noite, boa semana. Boa semana. Boa noite. Obrigada, gente.